Muito bem, meus caros. Falamos daquele princípio da inafastabilidade e temos aqui também esse direito ao processo. Vejam só, quando nós falamos desse direito ao processo, eu disse para vocês, vamos pegar uma questão que caiu, e olha só, caiu aqui no Mato Grosso. Concurso aqui também para delegações, né? O direito ao processo no Estado constitucional. Direito ao processo no Estado constitucional. Vejam só, é o direito ao processo justo, constituindo ao mesmo tempo um princípio e uma cláusula geral. Princípio e uma cláusula geral. Então tomem, meus caros, muito cuidado com relação a isso. De não confundir devido processo legal, não confundir com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, tá bom? Se eu tenho direito a um processo justo, eu tenho direito ao devido processo legal, como uma, aqui, cláusula geral aplicável a todas as situações aqui envolvendo particulares, e tenho também a impossibilidade de limitar esse acesso ao poder judiciário, ok? Então, eu tenho, voltando, Ivan, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, paralelamente, temos o direito ao processo, como aqui lá decorrente desse próprio devido processo legal, ok? E lá na questão, ficou claro, né? Ficou na questão lá, letra C, direito ao processo justo, um princípio e uma cláusula geral. No seu material de apoio, eu coloquei aí um julgado do Supremo Tribunal Federal. Por que essa questão caiu? Ela caiu porque um pouco antes tivemos um julgado do Supremo em que a ministra, um pouco antes não, mas antes, a ministra, ela acolheu justamente essa tese, de que esse direito ao processo, o devido processo legal, como aqui uma cláusula geral, e não só um princípio processual, ok? Não só um princípio processual. Vou fazer o quê? Vou pegar e vou aplicar as relações de direito privado também, ok? Continuando. Princípio do contraditório. O que nós temos aqui? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ok? Com os meios e recursos a ela inerentes. O que nós temos aqui? Esse princípio, ele tem ligação com o princípio da igualdade das partes e do direito de ação. Por quê? Tem essa ligação? Porque esses princípios são justamente manifestações do contraditório. Ou seja, todos aqueles que tiverem alguma pretensão de direito material a ser deduzida no processo, têm direito de invocar o princípio do contraditório a seu favor. Qualquer pessoa que participe. Temos aqui, então, esse contraditório assegurado na Constituição Federal. O CPC de 2015, meus caros, reforça o contraditório. Muito interessante. Por quê? Olha só. O CPC de 2015, ele trata do contraditório dinâmico, do contraditório efetivo. Como é que funciona esse contraditório dinâmico? Funciona da seguinte maneira, que o juiz não pode conhecer de uma determinada matéria sem que antes ele dê oportunidade para que a parte se manifeste sobre ela. Vamos dar um exemplo? Começamos aqui, temos a petição inicial, vem o réu, apresenta a sua resposta baseada única e exclusivamente em matéria de mérito. Mais à frente, o juiz verifica que falta uma condição da ação. Falta aqui
por exemplo, a condição da legitimidade. Antes que o juiz profira uma sentença sem resolução do mérito, ele deve ouvir o autor. Autor, se manifeste quanto a essa falta de condição da ação. Ok? Por que isso? Para garantir esse contraditório dinâmico. A característica do contraditório dinâmico, meus caros, é a de que a manifestação das partes, ela vai influenciar, o juiz vai influenciar para a busca de uma decisão de mérito justa. Ou seja, vamos evitar o elemento surpresa. Vamos evitar a surpresa para aqui que todos possam influenciar o juiz para a sua decisão. Isso que é o contraditório dinâmico. Vocês querem ver um outro exemplo? Antes do relator, por exemplo, deixar de conhecer de um recurso, ele tem que dar oportunidade para que a parte aqui possa, eventualmente, ir lá e completar, se estiver faltando alguma peça, alguma situação. Ele tem que deixar que a parte se manifeste com relação a isso. Uma outra situação, imaginem no julgamento de uma apelação. Julgamento de uma apelação. Ninguém falou de prescrição. Chegou lá o tribunal, bateu o olho, o relator bateu o olho e falou assim, olha, tem prescrição aqui. Ele pode conhecer da prescrição de ofício? Pode. Agora, em razão do contraditório dinâmico efetivo, ele tem que ouvir a parte, pelo menos a parte prejudicada, em primeiro lugar. Ô parte, olha, eu estou achando que aqui tem prescrição. E aí a parte se manifesta com a possibilidade de influenciar o juiz, e o juiz aqui, o julgador, por sua vez, depois, se for o caso, pode conhecer da prescrição. Luciano, isso significa que o juiz não pode mais conhecer de ofício das matérias de ordem pública? Não é isso que significa. Ele pode conhecer de ofício. O que significa conhecer de ofício? Conhecer sem que a parte o provoque. Ok? Sem que a parte o provoque. Ele pode conhecer sem essa provocação. Só que ele deve antes ouvir a parte que for prejudicada pela decisão. Pelo menos ela. Na verdade, vai ouvir as duas partes, né? Mas pelo menos aquela que será prejudicada pela decisão. Então, nós temos aqui esse contraditório previsto na Constituição Federal, ok? E esse contraditório aqui no CPC 2015, que é o contraditório dinâmico, o contraditório efetivo, que vai buscar, de fato, essa possibilidade de influenciar aqui o magistrado, ok? Um outro princípio, meus caros, é o princípio da proibição da prova ilícita. Nós vamos trabalhar esse princípio apenas aqui como uma menção, porque quando nós formos estudar provas, nós vamos entrar na questão das provas ilícitas. E aí, então, nós precisaremos aqui analisar toda aquela questão das provas ilícitas por derivação e assim por diante, tá bom? Aqui só mencionar o princípio. O que nós temos aqui? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ok? E aí, parte da doutrina faz uma diferenciação entre a ilegalidade da prova e a ilicitude da prova. O que nós temos aqui? Será ilegal a prova quando houver violação do ordenamento como um todo. Ao passo que a prova será ilícita quando tiver sido obtida ilicitamente, ok? Faz-se muito aqui, faz-se essa diferenciação. De toda maneira, nós teremos aqui essa inadmissibilidade dessa prova que foi obtida de forma que não permitida pela lei, ok? Como um princípio constitucional. Depois que a gente for estudar a prova, nós vamos voltar aqui. Outro princípio. Princípio da publicidade dos atos processuais. Então, a lei só poderá restringir os atos processuais quando a defesa da intimidade ou um interesse social o exigirem. E o artigo 93, inciso
9 da Constituição, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Princípio da publicidade dos atos processuais. O CPC de 2015, ele trata aí dessa publicidade relativa, trata lá no artigo 155, CPC 73, trata das hipóteses em que o processo correrá em segredo de justiça. O CPC 2015 também trata dessa situação aqui e nós vamos examinar isso quando nós formos estudar os atos processuais. Tá legal? Que vai ser aí o nosso segundo item. Outro princípio, princípio da motivação das decisões judiciais. Os pronunciamentos judiciais devem ser necessariamente motivados, sob pena de ser considerados nulos. Então nós temos aqui a possibilidade, a necessidade, o dever de motivação. Vejam só, meus caros. O CPC de 2015 trata da motivação, quer seja no artigo 65, quer seja no artigo 458. Trata lá, olha, entre os requisitos da sentença, você tem lá no inciso 2 do 458 a fundamentação. Você tem o relatório, os fundamentos, a fundamentação e o dispositivo. Então, você tem que ter aqui essa fundamentação. Admite-se na sentença sem resolução do mérito que essa fundamentação seja concisa, ok? Que ela seja concisa. Não se dispensa, mas que ela seja aí concisa. Muito bem. Meus caros, agora olha só. CPC de 2015. Como é que ficou a questão da fundamentação? No CPC de 2015, nós tivemos aí a adoção de uma norma fundamental, que é da fundamentação analítica. Fundamentação analítica. O que é a fundamentação analítica? Se você pegar o novo CPC, artigo 489, parágrafo 1º, você vai perceber que nós temos determinados requisitos que deverão ser observados quando for proferida uma sentença, quando for proferida uma decisão interlocutória, quando for proferido um acórdão. Por exemplo, se o juiz aplicar um precedente, ele tem que explicar como é que ele vai aplicar esse precedente. Por que ele está aplicando esse precedente? Os precedentes, de modo geral, contêm aqui, ou têm um conteúdo ligado também a aspectos fáticos e também uma regra jurídica. O juiz tem que explicar, olha só, eu posso aplicar essa regra jurídica uma vez que os elementos fáticos aqui coincidem com aqueles que basearam o precedente. Ok? Então tem que motivar, tem que fundamentar. Todas as teses apresentadas pelas partes deverão ser enfrentadas pelo juiz. Com base no quê? Nessa fundamentação analítica que foi aí encampada pelo novo Código de Processo Civil. Tá legal? A gente vai examinar isso depois também. Então, o princípio da motivação aí das decisões judiciais. Próximo princípio. Princípio do duplo grau de jurisdição. O que nós temos aqui, meus caros? Esse princípio do duplo grau de jurisdição, para alguns, ele não está previsto expressamente na Constituição Federal. Só que ele está previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica, que foi ratificado pelo Brasil. Ok? Que foi ratificado pelo Brasil. O que significa o princípio do duplo grau de jurisdição? A matéria decidida pode ser objeto de reexame por meio de recurso, para possibilitar ao prejudicado nova chance de êxito e eventuais correções das ilegalidades e injustiças cometidas pelo julgador. O que significa isso? A lei pode deixar de prever
um recurso? A lei pode ter a situação de extirpar do sistema processual um recurso? Pode. Mas e o duplo grau de jurisdição? Ele está previsto aqui, de uma maneira geral, no Pacto de São José da Costa Rica, mas nos termos da legislação local, nos termos do ordenamento jurídico local, que vai fazer o quê? Que vai aqui colocar os órgãos jurisdicionais que podem aqui rever essas decisões, desde que devidamente provocados. Então, por exemplo, o novo CPC, ele não prevê mais a possibilidade dos embargos infringentes, muito embora ele admita uma técnica diferente de julgamento da apelação, por exemplo, que se apresenta muito próxima dos embargos infringentes, mas é regra de julgamento, não é recurso. Os embargos infringentes como recurso foram extirpados aqui pelo CPC de 2015. Pode? Pode, não tem nenhum problema. Por quê? É um recurso previsto aqui na lei processual, sendo alterada, nós temos a possibilidade também de alterar esses meios de impugnação. Ok? Então está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, que admitiu aqui nos termos do ordenamento jurídico local. Ok? Vamos verificar, meus caros, algumas questões de concursos anteriores que trataram aqui de um modo geral da parte relativa a princípios, da parte relativas aqui a esses princípios processuais encontrados na Constituição Federal, ok? Por que você faz isso? Para a gente poder mostrar para vocês que essa parte principiológica, muito embora ela possa parecer aqui uma parte simples, e até, olha, professor, por que você trouxe? Eu trouxe porque cai. Então nós precisamos aqui examinar algumas situações, porque entendemos aqui que seja pertinente, ok? Então, meus caros, vejam só que com isso nós falamos aí dos princípios constitucionais previstos na Constituição, princípios processuais previstos na Constituição Federal, ok? Agora vejam só, provavelmente um próximo edital de concurso aí, ele deve já começar a encampar as normas, as regras do novo Código de Processo Civil. A Magistratura do Estado de São Paulo, por exemplo, fez isso. Já encampou, aí já colocou no edital o novo CPC. Então, nessa linha de estudarmos aqui princípios, como nós já estudamos os princípios lá na Constituição Federal, vamos estudar as normas fundamentais previstas no CPC de 2015, ok? Vai completar esse nosso estudo que nós fizemos até agora, ok? As normas fundamentais. O que são essas normas fundamentais, Luciano? Elas são importantes? Eu posso dizer para vocês que são importantíssimas. Olhem só. Então nós temos aí que as normas fundamentais, elas são compostas por princípios e regras. Princípios e regras. Isso é o que compõe aqui essas normas fundamentais, que funcionam como fundamentos interpretativos, que vão garantir uma unidade a todo o novo Código de Processo Civil. Então vejam só, meus caros, esses fundamentos interpretativos, eles estão contidos não só nos 12 primeiros artigos do novo CPC, eles estão aqui em todo o código, em todo o novo Código de Processo Civil. Ok? Então nós encontraremos normas fundamentais lá na parte de recurso, parte de execução e em outras partes também. Ok? Então estão contidas tanto na parte geral quanto na parte especial do novo Código de Processo Civil. Vão garantir essa unidade. E a partir disso, nós vamos identificar que houve uma valorização do processo principiológico. Por quê, meus caros?
nós tivemos aqui que esses princípios nos auxiliarão e muito em resolver questões ligadas aqui ao direito processual civil. Esses princípios vão importar na revisão de muitas súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. E é importante que nós analisemos essas normas fundamentais, principalmente por esse artigo 15 aqui, olha só. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Ou seja, um procedimento administrativo que tramite perante o juízo corregedor, se não houver norma que regule esse procedimento, nós vamos aplicar o quê? Aplicaremos aqui o contido no novo Código de Processo Civil, ok? E, de toda maneira, a esse procedimento serão aplicadas essas regras de forma subsidiária. Vejam, meus caros, como isso será importante. Por exemplo, procedimento em que vai ser aqui suscitada a dúvida. Procedimento em que vai ser suscitada a dúvida, ok? Foi suscitada a dúvida lá no registro de imóveis, por exemplo, ou mesmo em outro registro, foi levado ao juízo corregedor e a parte, nós temos aí a sentença, a decisão do juízo corregedor e a parte quer depois recorrer dessa decisão. Como é que ela vai contar o prazo? Há regra específica lá? Não há. Então vou aplicar o quê? O novo Código de Processo Civil para a contagem desse prazo. Será que o prazo será contado apenas em dia útil? Ou não, o prazo vai ser corrido? Vai ser contínuo? Como é que nós vamos fazer toda essa aplicabilidade? Ok? Então vejam, voltando, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, vamos aplicar este CPC, serão as regras aqui, as disposições serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Tá legal? Ou seja, esse direito processual civil, ele vai servir de base, de premissa para decisões relevantes em processos de outras naturezas. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Decisão do juiz quando aqui da suscitação de dúvida. Será que precisa observar a fundamentação analítica? Precisa observar a fundamentação analítica? Vocês vão ter um professor que vai trabalhar esses procedimentos com vocês e que vai certamente ter que enfrentar todas essas questões. Tá legal? Então vamos agora, meus caros, examinar algumas questões relativas a todas essas normas fundamentais indicadas no novo CPC e que serão aqui aplicadas certamente num edital próximo que virá cobrar aí esse código. Vejam só, temos então, em primeiro lugar, esse contraditório dinâmico ou contraditório efetivo previsto. O que significa esse contraditório dinâmico, esse contraditório efetivo? O Código de Processo Civil de 2015, ele foi gerado a partir de uma proposta em que o processo ele vai se constituir em um mecanismo democrático de dimensionamento dos conflitos. Ou seja, nós teremos aqui, meus caros, a comparticipação das partes. As partes deverão ter oportunidade de se manifestar em uma comunidade de trabalho. Então vejam, um novo modelo de trabalho, um novo modelo de processo, ele se baseia aqui em ser esse processo uma comunidade de trabalho, da qual participam as partes, o juiz, podem participar terceiro, temos aqui os auxiliares do juízo, entre outras pessoas que podem figurar nessa relação processual, ok? Então, o novo código, ele trata aqui de uma situação de um código policêntrico. Por que um código policêntrico? Ele não está centrado na figura do juiz aqui. Ele trata dessa comparticipação das partes, do juiz e de terceiros, ok?
a partir disso, então, temos esse contraditório aí dinâmico efetivo. Desse contraditório, meus caros, nós temos deveres que são intrínsecos. Quais são esses deveres intrínsecos? Em primeiro lugar, o dever de esclarecimento. Dever de um órgão jurisdicional esclarecer-se junto das partes e de esclarecer os seus próprios pronunciamentos. O dever de esclarecimento. Dever de um órgão jurisdicional esclarecer-se junto das partes e de esclarecer os seus próprios pronunciamentos ou fundamentação. Vejam só, nós temos aqui que o magistrado, ele deve, em primeiro lugar, buscar esclarecimentos com as partes. Me parece que falta uma condição da ação aqui. Esclareça a respeito disso. E, ao mesmo tempo, nós temos um outro dever, que é o dever de bem fundamentar a sua decisão, por meio da qual ele esclarece às partes o motivo de ter decidido daquela determinada maneira, ok? Então nós temos aqui um duplo sentido desse dever de esclarecimento, porque é um dever de esclarecimento de buscar esclarecimento das partes e um dever também de esclarecer essas partes, ok? Temos um outro dever, que é o dever de prevenção. O dever aqui de convite ao aperfeiçoamento pelas partes dos seus articulados. Sobrou um E aqui. Dever aqui de convite ao aperfeiçoamento pelas partes dos seus articulados. Ou seja, parte, me parece, vejo que o seu agravo de instrumento não está adequadamente instruído, na medida em que faltou a procuração. Então faço o quê? Junte a procuração. Isso é o quê? É um dever de aperfeiçoamento aqui pelas partes, porque nós temos a primazia do julgamento do mérito no novo CPC. Vejam que interessante, meus caros. Eu tenho um contraditório aqui com todos esses deveres que são inerentes. Mais um. O dever de assistência ou auxílio. O tribunal possui o dever de auxiliar as partes na superação de suas dificuldades, que impeçam o exercício de direitos ou faculdades, ou o cumprimento de ônus ou deveres processuais. Então, meus caros, não é simplesmente o juiz dizer assim: autor, emende a petição inicial sob pena de indeferimento, uma vez que ela não está adequada. Ponto. Isso não. Nós temos a necessidade de que o juiz indique à parte: autor, emende a petição inicial, uma vez que os fatos não foram bem delimitados. Além disso, a procuração não foi aqui juntada. E assim por diante. Então, tem que ter essa indicação. Deve haver essa indicação. Auxiliando aqui a parte para que nós tenhamos esse progresso e a possível sentença de mérito. Então, a partir disso, meus caros, nós temos o seguinte: como corolário do contraditório, nós teremos a cooperação, ok? Busca-se a cooperação das partes para uma decisão de mérito justa. E, com isso, olha só, com essa cooperação, nós teremos aqui essa garantia de influência na decisão, ok? Queremos influenciar o juiz aqui. Não queremos simplesmente queremos aqui a possibilidade de mostrar ao juiz determinadas razões, de influenciar aqui na sua decisão judicial. Então, a partir de tudo isso, o que nós temos? Nós temos um estímulo aqui ao diálogo, um estímulo que vai levar necessariamente a um controle de ações por meio do qual nós temos que as partes devem agir de acordo com a boa-fé processual.
Tudo bem, meus caros? Próximo bloco, vamos voltar aqui, continuando a falar dessas normas fundamentais.